Walden, A Vida nos Bosques, de Henry David Thoreau. uma produção Reserva Cognitiva. Obrigado por visitar o canal. Se puder, por favor, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado. Economia. O agricultor está tentando resolver o problema da subsistência com uma fórmula mais complicada do que o problema em si. Para obter cadarços de couro, ele especula com uma boiada. Com consumada habilidade, ele armou sua arapuca para capturar conforto e independência. E então, quando se virou de lado, acabou preso pela perna. Eis o motivo de ele ser pobre. E por motivo semelhante, somos todos pobres se comparados a 1000 confortos selvagens, ainda que cercados de luxos. Como cantava Chapman, a falsa sociedade dos homens, por grandezas mundanas, rarefaz no ar todos os confortos celestes. E quando o agricultor se torna proprietário de sua casa, talvez não fique mais rico, porém mais pobre, e talvez a casa é quem seja sua proprietária. Da forma como eu entendo, foi uma objeção válida levantada por Momo contra a casa feita por Minerva, de que ela não a fizera móvel, meio pelo qual se podia evitar um mau vizinho, e que ainda pode ser levantada, pois nossas casas são bens pesados, impossíveis de transportar, dos quais muitas vezes somos mais prisioneiros que moradores. E o mau vizinho a ser evitado somos miseravelmente nós mesmos. Conheço 1 ou 2 famílias, no mínimo, nesta cidade, há quase uma geração, que querem vender suas casas nos arrabaldes e mudar-se para o centro, mas não conseguem e só a morte as libertará. Suponhamos que a maioria consiga, enfim, ou comprar ou alugar uma casa moderna com todas as melhorias. Embora a civilização venha melhorando as casas, não vem conseguindo igualmente melhorar os homens que as habitam. Ela criou palácios, mas não foi fácil criar nobres e reis. E, se o homem civilizado não é mais digno que o selvagem, se ele emprega a maior parte de sua vida obtendo apenas necessidades materiais e confortos, por que deveria ter uma moradia melhor que a do selvagem? Mas como fica a pobre minoria? Talvez se descubra que, na mesma proporção
que alguns se colocam acima do selvagem em condições externas, outros se degradam abaixo dele. O luxo de uma classe é contrabalançado pela indigência da outra. De um lado está o palácio, do outro o albergue e os pobres que não pedem. As miríades que construíram as pirâmides para serem tumbas dos faraós comiam apenas alho e talvez não tenham sido enterradas decentemente. O pedreiro que termina a cornija do palácio volta à noite, talvez para uma cabana não tão boa quanto uma wigwam. É um equívoco supor que, em uma região onde existem as evidências mais comuns da civilização, a condição da vasta maioria dos moradores não possa ser degradada como a dos selvagens. Refiro-me aos pobres degradados, agora não mais aos ricos degradados. Para saber disso, não precisaria procurar além dos barracos que por toda parte margeiam nossas ferrovias. Esse último avanço da civilização, onde vejo em minhas caminhadas diárias seres humanos vivendo em pocilgas, passando o inverno inteiro com a porta aberta para entrar luz sem nenhum sinal visível, muitas vezes imaginado, de lenha, e as formas de velhos e jovens ficam permanentemente contraídas pelo longo costume de encolher-se de frio e miséria, e o desenvolvimento de seus braços, pernas e faculdades fica obstruído. É certamente bela de se ver essa classe, cuja força de trabalho realizou as obras que distinguem esta geração. Tal é também, em medida maior ou menor, a condição dos operários de todos os tipos na Inglaterra, que é a maior workhouse do mundo. Ou talvez pudesse me referir à Irlanda, marcada com uma das manchas brancas ou esclarecidas do mapa. Compare as condições físicas do irlandês e do índio norte-americano, ou do ilhéu dos mares do sul, ou qualquer outro povo selvagem antes de ser degradado pelo contato com o homem civilizado. Mas não tenho dúvida de que os governantes daqueles povos são tão sábios quanto a média dos governantes civilizados. Sua condição apenas prova quanta sordidez pode coexistir com a civilização. Mal precisaria me referir agora aos trabalhadores de nossos estados do sul, que produzem as principais exportações deste país e que são eles mesmos um produto de exportação do sul. Porém, me limitarei aqui àqueles que dizemos viver em circunstâncias moderadas. A maioria dos homens parece nunca ter considerado o que é uma casa e vive, ainda que desnecessariamente,
pobre a vida inteira por achar que deveria ter uma igual à do vizinho. Como se alguém fosse vestir qualquer paletó que o alfaiate lhe vendesse, ou, tirando o chapéu de palha ou de pele, reclamasse que a vida está dura porque não pode comprar uma coroa. É possível inventar uma casa ainda mais conveniente e luxuosa do que a nossa, essa que todos admitimos ser impossível pagar. Será que devemos sempre estudar para obter essas coisas, em vez de, às vezes, nos contentar com menos? Deveria o cidadão respeitável gravemente ensinar, por preceitos e exemplos, a necessidade que todo rapaz tem de certo número de supérfluos, galochas e guarda-chuvas, e um quarto de hóspedes vagos para vagos hóspedes antes de morrer? Por que nossa mobília não é singela como a do árabe ou a do índio? Quando penso nos benfeitores da raça, que louvamos a apoteose como mensageiros do céu, portadores de dádivas divinas para o homem, não vejo em meu pensamento nenhum acólito vindo atrás, nenhum carregamento de sofisticada mobília. Ou, digamos que eu concordasse, não seria uma concessão peculiar que a nossa mobília fosse mais complexa que a do árabe, na medida em que fôssemos moral e intelectualmente superiores? Atualmente, nossas casas estão repletas e lotadas de móveis, e uma boa dona de casa preferiria jogar a maior parte no lixo, mas não deixa o trabalho da manhã inacabado. Trabalho da manhã. Pelos rubores da aurora e a música de Menon, qual deveria ser o trabalho da manhã de um homem neste mundo? Eu tinha 3 pedaços de calcário na minha escrivaninha, mas fiquei aterrorizado ao descobrir que precisavam ser espanados diariamente, sendo que a mobília da minha cabeça ainda estava cheia de pó, e atirei-os pela janela com repulsa. Como então eu poderia ter uma casa mobiliada? Eu preferiria me sentar ao ar livre, pois a relva não junta pó, a não ser onde o homem desmatou o chão.